mais uma vez aqui para falar com você sobre família, né? Nosso assunto. E gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, dar o seu like nos vídeos que você gostar, ativar o sininho também para você receber o aviso quando chegar algum vídeo novo. Isso tudo é muito importante para a alimentação do canal e para a divulgação de assuntos tão importantes como esse, que são conflitos de ordem familiar. E hoje eu quero falar de um tema um pouco complexo, que eu acredito que muitos pais têm dúvidas, né? Que é a questão de permitir se os filhos têm sexo dentro de casa e se os filhos podem usar drogas dentro de casa ou não. Então, o primeiro ponto que eu quero começar falando é: você vai começar conversando com seus filhos, porque a gente sabe que tem muitos pais que não têm nenhuma liberdade de conversar com os filhos sobre a questão sexual. Muitos filhos me dizem isso, atendo adolescentes, né? E eles me falam que tudo que eles aprenderam sobre sexo, eles aprenderam fora de casa. Eles aprenderam na rua, na internet, da pior forma possível. Então, a primeira coisa é perder esse tabu de conversar sobre a questão sexual dos seus filhos. Lógico que na idade certa, no tempo certo. Eu te indico os vídeos da doutora Carla, daqui do canal, minha filha, que está falando exatamente nesse momento sobre isso, sobre a sexualidade dos filhos, qual a hora certa, como que é a sexualidade do adolescente, da criança. Se você não viu esses vídeos, eu acho que seria importante você ver, até para você entender um pouco do que eu vou falar hoje. Mas o que eu quero falar, quais são as consequências, né? Ou se é importante ou não, que eu permita que o meu filho ou minha filha façam sexo dentro de casa. Ou se não, eles têm que ir lá para fora, para o hotel para fazer sexo. E também drogas. Eu tenho alguns pais que me dizem assim: olha, doutor, eu prefiro deixar meus filhos usar droga dentro de casa que lá fora, porque lá fora é perigoso, eles vão usar droga, a polícia pega. Eu também prefiro que colocar até uma cama de casal aqui para que a minha filha tenha sexo com o namorado, do que ela ir para motel, porque é muito arriscado. Então, qual é a sua opinião? O que você acha disso? Então, voltando aqui um pouco ao início do vídeo, né? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: você tem que levar em consideração várias coisas para você ter a resposta dessa pergunta. A primeira é: qual o nível de maturidade do seu filho, da sua filha? Qual o seu nível de maturidade para você conviver e se relacionar para falar desse tema, que é um tema complexo, né? Digo complexo e parece que não deveria ser, porque a gente percebe que tem tantos jovens usando droga, muito mesmo, né? E também adolescentes já tendo sexo, vida sexual ativa, mas parece que ainda é um tabu na cabeça dos pais falar sobre esse assunto. Então eu vejo que um dos problemas mais sérios é essa falta de diálogo, essa falta de conversar abertamente sobre o assunto para entender. Por que que a minha filha, às vezes ainda adolescente, ela tem necessidade, né, de já ter uma vida sexual ativa? Por que que o meu filho, adolescente ou mais velho, tem necessidade de estar usando drogas? Ele realmente precisa usar drogas? Por quê? E até que ponto eu sou conivente com o uso dessas drogas, com essa vida sexual ativa deles, principalmente na adolescência? É muito importante ter essa resposta e saber, né, o que você está falando, por que você está falando. Sabe por quê? Porque o jovem, adolescente, ele tem muita argumentação. Se você for falar alguma coisa, eles vão arguir, eles vão te contestar, e você precisa realmente saber o que você vai responder. Tá, então, existem linhas bem conservadoras, né? Existem linhas mais permissivas, existem várias linhas de abordagem sobre esse assunto. Que alguns defendem que tudo bem, são de acordo com esses pais mais liberais, que pode realmente ter sexo dentro de casa, que talvez seja até melhor, porque vai evitar de ter problemas lá fora, e talvez permitir que use a droga dentro de casa também para não correr risco de ser pego pela polícia lá fora, né? São algumas linhas mais permissivas, mais liberais. Existe uma linha que é contrária a isso, né, que acha que não deve, né, porque realmente a sua casa, o local da família, da residência familiar, não é um local apropriado para este fim, né? Então, eu quero colocar aqui a minha opinião própria, né, como psicóloga de família, atendo há muito tempo adolescentes, crianças, no momento não atendo mais, mas já atendi muito tempo, e adultos, casais, né, e inclusive com questão de dependência química, inclusive crianças, adolescentes já com problemas de abuso sexual e alguns adolescentes com vida sexual ativa, né. Na minha opinião, eu penso que você não deve, pai e mãe, permitir que os seus filhos usem drogas dentro de casa. Por quê?
Porque esses filhos usando drogas dentro de casa, vai ficar tudo mais fácil para eles. Você vai estar, de certa forma, primeiro você vai estar sendo conivente com o uso da droga. A gente sabe que a droga, a dependência química, é algo prejudicial para qualquer pessoa. Então eu não posso ser conivente, eu não posso facilitar o uso de uma substância que vai prejudicar meu filho. Então você não deve, mas ele já está viciado, ele já está com dependência. Então procure um tratamento para a dependência dele. A sua casa não é o local, né, que vai virar, vamos dizer, boca de fumo, ponto de uso de drogas. Porque você precisa explicar para ele que ele precisa de um tratamento, de buscar ajuda. Aí falar, mas se ele for lá fora, ele pode ser pego pela polícia. Infelizmente, essa é uma das consequências que ele terá, ser pego pela polícia. E a pessoa precisa se responsabilizar pelos atos dela. Você não pode ficar passando a mão na cabeça, protegendo, achando que se você deixar dentro de casa, né, porque lá fora é perigoso, ele tem que saber que é perigoso. E é perigoso não é só lá fora, é perigoso dentro de casa também, porque esse uso de droga constante, com tanta facilidade, vai só trazer uma dependência maior e consequências sérias para o psicológico, para o físico, para a vida deste filho, desta filha, né? Outra questão também da sexualidade, né? A sua casa, a sua família, ali é um local que você precisa viver em harmonia com seus filhos, com seu esposo, e é um local seu, familiar, que exige respeito, né? Não é um local que você pode abrir, liberar, né, para que o filho tenha sexo, a filha tenha sexo, ele vai virar uma baderna essa casa. Eu sei de uma família, por exemplo, que o filho não só fazia sexo no sobrado, mas ele jogava as camisinhas lá de cima, embaixo. Então, assim, que tipo de bagunça que vai virar isso aí, né? É um direito seu como pai, é um direito seu como mãe de não ser desrespeitado na sua privacidade. Se você realmente se sente incomodado, se você realmente percebe que isso está incomodando você, está incomodando a sua família, você não deve, né, deixar. Por quê? Porque ali vai tirar a liberdade, vai tirar a sua própria liberdade e até a própria liberdade deste casal. E vai ter o quê? Consequências sérias, só que eu não vou falar dessas consequências hoje, eu vou falar no outro vídeo quais são as consequências de fato se você permite que isso aconteça dentro da sua casa. Talvez você possa dizer assim para mim, não, mas eu não me importo que ele fique lá dentro do quarto e que ele tenha sexo lá, para mim eu acho até melhor, ainda que você não importe. Tem consequências sim, e eu quero falar dessas consequências no próximo vídeo. Você me aguarde que eu vou falar para você exatamente quais são as consequências. Mas para finalizar esse vídeo, eu só quero te dizer, a sua casa, a sua família é um local seu para viver ali em família, em comunhão. Não é um local para ter sexo, porque a sua casa não é motel. Existem motéis para fazer sexo, né? Outros locais. E também pode tirar a privacidade se você tiver mais de um filho, não só aquele filho que tem toda a liberdade de ter um namorado ou uma namorada na cama fazendo sexo, pode tirar a privacidade do outro que tá lá dentro também. E até a sua própria privacidade ou a privacidade de alguma pessoa que trabalha na residência. Então, eu penso que a sua casa, a sua família é um local para ser respeitado, para ser protegido e para fazer muitas outras coisas. Ter comunhão, né? Ter harmonia, ter diálogo, mas não é um local para se permitir, né, sexo, né, dentro dos quartos, dormidas, né, programas, porque se seu filho está trazendo namorado, no caso ele ainda não é casado ou casada, né, e também não é um ponto de drogas, né, facilitar todas essas coisas pode trazer sérias consequências que você vai se arrepender mais tarde. Falaremos disso no próximo vídeo, ok? Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.